Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é do filme Animais, no original Animales. Esse filme está na Disney Plus, é um filme curtinho e é um filme que dificilmente você vai ouvir falar em outro lugar que não seja aqui comigo. Esse filme daí, até a surpresa ele tá no Disney Plus, a surpresa esse filme ter aparecido. O filme é falado em espanhol, e aí fui ver o filme, e aí eu falei assim, pô, mas espera aí, porque eu trabalhei na navio de cruzeiro, né? E aí o espanhol da Espanha, né, e o espanhol da Argentina são bem diferentes, né? E aí eu tava percebendo que o espanhol, eu falei assim, peraí, esse espanhol, eu também passei pela Bolívia, passei pelo Chile, Peru, aí o espanhol não tava assim, eu falei, pô, mas peraí, não só o espanhol, como o traço dos atores, eu falei assim, esse filme não é espanhol. Aí eu fui ver, aí o filme é da República Dominicana. Até interessante, porque eu não lembro de ter visto outro filme da República Dominicana, né? Então foi interessante ver até as locações e tudo mais, que o filme é muito bem filmado. O filme é curtinho, 1h20, 1h22. Ele vai estar 1h30, mas é com os créditos ele dá 1h20, né? O filme é muito interessante. Ele não... Ele dribla, ele não chega a marcar o gol no final. Ele dribla todo mundo, aí bateu na trave. Mas ainda assim o filme é muito bom. O filme trata de 4 casais e navegando todas essas coisas de traição, liberdade sexual, desejo, dinheiro. São 4 amigos, são 4 casais amigos, e aí começa o filme com eles jantando. Aí tem toda essa conversa assim, um soltando tal. Relacionamento aberto. E aí o cara falando assim, negócio... A mulher falando assim, tem das mulheres é terapeuta. O marido tem que cuspir na sua boca, cuspir no... Sabe, essas coisas sexuais e tal. E aí você vê cada personagem, assim, um personagem todo conservador, o outro tóxico, não sei o quê. E aí acabou o jantar, né? Porque não é um filme que se passa em uma só locação. Apesar do filme ter uma vibe muito parecida com esse filme recente da Olivia Wilde, chamado O Convite, e também lembrar um pouco aquele Perfeitos Desconhecidos, aquele filme que até foi para Guinness Book como o maior número de remakes, né? Desconhecidos Perfeitos, Perfeitos Desconhecidos, o original acho que é italiano, e ele já teve remake em todas as línguas, né? Remake espanhol, francês, dinamarquês, alemão. Acho que só não teve remake americano ainda. Apesar de ter essa vibe, é um filme que não se passa em uma locação só. Eles são amigos, são ricos. E aí logo você vai tendo as interações entre eles. Então você vê que tem personagens ali que estão se traindo. Tem personagem, tem um cara lá que ele é todo conservador, mas ele gosta de ser... qual é a palavra que eu posso usar? Ele gosta de ser dominado por outra mulher por trás, né? Com uma cinta postiça e tudo mais. Assim. Tô tentando não ser muito explícito. Então você tem todas essas coisas, né? Então, e o pior que você tem assim, um personagem tá traindo sem saber que tá sendo traído e vice-versa. Você tem várias situações assim. O filme assim, apesar... É engraçado, porque como... Você tem uma coisa assim, de todos eles serem bem gente como a gente. Né? Você tem um ali, tem um ou outro ali, tem um cara que é um dos caras que é o único que é todo sarado, que é um cara bonito. A esposa dele também, tipo, marombada, bonita. Tem a outra assim, é bonita, mas ela tem um sobrepeso. Os 2 outros maridos são gordinhos, tipo, você vê que
aí já fica aquela coisa assim, pô, né? Esse cara tem essa mulher, meio forçado. Mas são todos eles com dinheiro e tudo mais. Então é interessante que tem toda essa dinâmica, né? E aí, mas o filme é bem sexy, né? Apesar de não ter nada explícito, não ter nenhuma nudez frontal, não tem nem topless, é tudo assim de lado, coisa. O filme, ele consegue ser bem sexy, tal. E aí ele tem toda essa coisa de comédia de erros, né? Desse humor negro, né? Tem um personagem que tá com a amante e aí se envolve no acidente de carro e aí precisa ligar para a esposa, mas a esposa não pode saber que ele tava, com quem ele estava no carro. E tem todas essas coisas que vão acontecendo. Até o ato final, que é essa viagem de avião que eles programaram no começo, né? E aí as coisas começam a vir à tona, e aí você não sabe como tudo vai terminar, né? Porque o nome do filme é Animais, né? E aí tem uma frase que o cara fala, até os animais têm limites. Mas você vê que eles começam a se comportar como animais. O filme é interessante. Eu acho que faltariam alguns ajustes. O filme é muito bem dirigido. O diretor, ele claramente tinha um domínio da forma. Ele tinha uma intenção com a câmera dele, sabe? Tem um slow motion no momento certo. Tem, sabe, a edição. Tudo funciona. Tudo ali foi planejado. É um filme que tem estilo, mas sem esquecer da substância. Mas eu acho que, por exemplo, pra gente com um elenco mais conhecido, com um roteiro um pouco mais lapidado, funcionaria melhor. Eu não me surpreenderia se esse filme ganhasse um remake daqui a 2 anos, né? Eu acho que esse filme seria interessante com um elenco espanhol, um elenco famoso espanhol, um elenco italiano, francês, com esses atores que a gente conhece, ou até um filme mesmo americano. Eu consigo imaginar alguns atores ali americanos e eu dominar mais. Mas aí, de repente sou eu. Por eu não conhecer os atores, eu não ter me envolvido tão facilmente, né, com os personagens. Mas eu acho que, tirando isso, o roteiro é que meio que esgota o que tem a dizer antes do final. E aí só termina. Até tem uma coisa assim que é meio forçada, que é quando você tem a explicação de uma série de coisas que tinham acontecido, e aí fica muito divertido, que é uma explicação pra gente. Só que aí, paralelo a isso, você tem um personagem tendo epifania e entendendo tudo isso. E aí eu fico assim, pô, como que esse personagem chegou a essa conclusão de tudo? Porque acontece de maneira aleatória, não tem uma coisa tipo do personagem olhar e falar, ai meu Deus, foi isso que aconteceu. Não, o personagem tá assim, ai, foi isso que aconteceu. Como? Como? Entendeu? O salto que a pessoa faz de um ponto a outro para fazer essa conexão não existe, é muito forçado. Só isso que me pegou. E aí uma coisa que, tipo assim, que eu poderia ficar sem, é que o filme termina. E aí tem uma cena pós-crédito, onde o personagem responsável por tudo faz uma ação desnecessária. É uma cena pós-crédito que não agrega. É uma cena pós-crédito que, pior, em contrapartida, ela diminui muito do que aconteceu antes. Sabe? Ela tira impacto, ela estraga muito do que você viu antes. Desnecessária aquela cena pós-crédito. Ele quis causar, quis impactar. Errou. Claro, obviamente você não vai deixar de ver a cena pós-crédito, você vai ficar curioso. Mas assim, o filme pra mim acabou no final. A cena pós-crédito não existe. De qualquer maneira, fica a dica aí, porque eu sei que esse filme não vai aparecer para todo mundo. Animais, Disney Plus, comédia sexy de humor negro. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.